O auge e a decadência do rei Salomão. Entre a sabedoria e o pecado. O rei Salomão, filho de Davi e Batseba, é uma das figuras mais fascinantes e enigmáticas da história bíblica. Conhecido por sua sabedoria incomparável, riquezas imensuráveis e obras grandiosas, Salomão governou o reino de Israel no seu período de maior esplendor. No entanto, sua trajetória não foi apenas de glórias, ela também foi marcada por falhas e pecados que levaram à sua decadência pessoal e à divisão do reino após sua morte. O auge de Salomão. Salomão ascendeu ao trono após a morte de seu pai, rei Davi, e rapidamente se estabeleceu como um monarca poderoso e sábio. Segundo as Escrituras, sua sabedoria foi um presente direto de Deus, concedido quando Salomão pediu discernimento para governar seu povo com justiça. Sob sua liderança, Israel prosperou economicamente e culturalmente, expandindo seu comércio e influência. A construção do Templo de Jerusalém foi, sem dúvida, o ponto alto de seu reinado. Este grandioso projeto não apenas simbolizava a presença de Deus entre o povo de Israel, mas também servia como um centro de adoração e unidade nacional. O templo era uma maravilha arquitetônica, adornado com ouro e materiais preciosos, atraindo visitantes de terras distantes. A decadência e o pecado. Apesar de sua sabedoria e realizações, Salomão teve suas falhas. A Bíblia relata que, em sua velhice, ele se desviou dos caminhos de Deus, principalmente devido às influências de suas muitas esposas estrangeiras. Salomão começou a tolerar e até mesmo participar da adoração a deuses pagãos, uma prática estritamente proibida pela lei mosaica. Essa infidelidade espiritual é considerada seu maior pecado, uma transgressão direta contra o primeiro mandamento que exige fidelidade exclusiva a Deus. O fim de Salomão. O fim do reinado de Salomão foi marcado por turbulências e ameaças ao seu poder. Deus, descontente com a idolatria de Salomão, prometeu que o reino seria dividido após sua morte. De fato, após o falecimento de Salomão, o reino se fragmentou em duas partes, o reino de Israel no norte e o reino de Judá no sul. A história de Salomão serve como um poderoso lembrete das consequências do afastamento dos princípios divinos, mesmo para aqueles que possuem grande sabedoria e poder. A narrativa de sua vida nos convida a refletir sobre a importância da integridade, da humildade e da obediência a Deus, independentemente das tentações e desafios que possam surgir. Este artigo apenas arranha a superfície da complexa figura de Salomão, mas esperamos que inspire uma exploração mais profunda de sua história e legado. Seu reinado continua a ser um tópico de grande interesse e debate entre estudiosos, crentes e curiosos, oferecendo lições valiosas para todos nós. As principais obras do rei Salomão. Legado de sabedoria e magnificência. O rei Salomão, uma figura emblemática da história bíblica, é amplamente reconhecido por suas contribuições significativas, tanto em termos de governança quanto de realizações arquitetônicas e culturais. Seu reinado é frequentemente lembrado como uma era de prosperidade e sabedoria, marcada por projetos grandiosos que deixaram um legado duradouro. Vamos explorar algumas das principais obras atribuídas a Salomão, que refletem sua visão e seu impacto no antigo reino de Israel. O Templo de Jerusalém. A construção do Templo de Jerusalém é, sem dúvida, a obra mais famosa de Salomão. Considerado um feito arquitetônico e espiritual, o templo serviu como o centro religioso do povo de Israel e abrigava a Arca da Aliança. Este magnífico edifício não apenas simbolizava a presença divina, mas também unia as tribos de Israel sob uma única fé. A edificação do templo consolidou Jerusalém como a cidade sagrada e se tornou um ponto de peregrinação para os fiéis. Administração e comércio. Salomão foi responsável por estabelecer uma administração centralizada e eficiente, dividindo o reino em distritos administrativos para melhor gerenciamento dos recursos e das necessidades do povo. Ele também promoveu o comércio, especialmente o comércio de cavalos entre a Cilícia e o Egito, e introduziu carros de guerra no exército israelita, fortalecendo assim sua capacidade militar. Exploração de recursos naturais. Sob o reinado de Salomão, houve uma exploração significativa de recursos naturais. Ele organizou a mineração de cobre na região do Neguev e a extração de sal nas margens do Mar Morto. Essas atividades não apenas aumentaram a riqueza do reino, mas também contribuíram para o avanço tecnológico e industrial. Construções e infraestrutura. Além do templo,
Salomão construiu muitas outras estruturas importantes, incluindo seu próprio palácio em Jerusalém, uma residência de verão nas montanhas do Líbano e o porto de Ezion-Geber no Golfo de Acaba. Este último foi particularmente crucial para o comércio marítimo, facilitando as relações comerciais com a Arábia, a Etiópia e, possivelmente, a Índia. Legado cultural. Salomão também deixou um legado cultural significativo. Ele é acreditado como autor de vários textos bíblicos, incluindo Provérbios, Eclesiastes e o Cântico dos Cânticos. Esses escritos refletem sua sabedoria e oferecem insights profundos sobre a vida, a moralidade e a relação do homem com o divino. Enfim, as obras de Salomão demonstram sua habilidade em combinar sabedoria, poder e riqueza para criar um reino próspero e culturalmente rico. Seu legado vai além das construções físicas, influenciando a espiritualidade, a literatura e a governança. As realizações de Salomão continuam a ser estudadas e admiradas, servindo como um testemunho de seu impacto duradouro na história e na religião. Este artigo oferece apenas um vislumbre das muitas facetas do reinado de Salomão. Para aqueles interessados em aprofundar-se mais na vida e nas obras deste rei notável, há uma riqueza de informações disponíveis que exploram seu complexo legado. Salomão permanece uma figura de grande interesse, cujas obras ainda ressoam através dos tempos. As principais obras do rei Salomão. Legado de sabedoria e magnificência. O rei Salomão, uma figura emblemática da história bíblica, é amplamente reconhecido por suas contribuições significativas, tanto em termos de governança quanto de realizações arquitetônicas e culturais. Seu reinado é frequentemente lembrado como uma era de prosperidade e sabedoria, marcada por projetos grandiosos que deixaram um legado duradouro. Vamos explorar algumas das principais obras atribuídas a Salomão, que refletem sua visão e seu impacto no antigo reino de Israel. O Templo de Jerusalém. A construção do Templo de Jerusalém é, sem dúvida, a obra mais famosa de Salomão. Considerado um feito arquitetônico e espiritual, o templo serviu como o centro religioso do povo de Israel e abrigava a Arca da Aliança. Este magnífico edifício não apenas simbolizava a presença divina, mas também unia as tribos de Israel sob uma única fé. A edificação do templo consolidou Jerusalém como a cidade sagrada e se tornou um ponto de peregrinação para os fiéis. Administração e comércio. Salomão foi responsável por estabelecer uma administração centralizada e eficiente, dividindo o reino em distritos administrativos para melhor gerenciamento dos recursos e das necessidades do povo. Ele também promoveu o comércio, especialmente o comércio de cavalos entre a Cilícia e o Egito, e introduziu carros de guerra no exército israelita, fortalecendo assim sua capacidade militar. Exploração de recursos naturais. Sob o reinado de Salomão, houve uma exploração significativa de recursos naturais. Ele organizou a mineração de cobre na região do Neguev e a extração de sal nas margens do Mar Morto. Essas atividades não apenas aumentaram a riqueza do reino, mas também contribuíram para o avanço tecnológico e industrial. Construções e infraestrutura. Além do templo, Salomão construiu muitas outras estruturas importantes, incluindo seu próprio palácio em Jerusalém, uma residência de verão nas montanhas do Líbano e o porto de Ezion-Geber no Golfo de Acaba. Este último foi particularmente crucial para o comércio marítimo, facilitando as relações comerciais com a Arábia, a Etiópia e, possivelmente, a Índia. Legado cultural. Salomão também deixou um legado cultural significativo. Ele é acreditado como autor de vários textos bíblicos, incluindo Provérbios, Eclesiastes e o Cântico dos Cânticos. Esses escritos refletem sua sabedoria e oferecem insights profundos sobre a vida, a moralidade e a relação do homem com o divino. Enfim, as obras de Salomão demonstram sua habilidade em combinar sabedoria, poder e riqueza para criar um reino próspero e culturalmente rico. Seu legado vai além das construções físicas, influenciando a espiritualidade, a literatura e a governança. As realizações de Salomão continuam a ser estudadas e admiradas, servindo como um testemunho de seu impacto duradouro na história e na religião. Este artigo oferece apenas um vislumbre das muitas facetas do reinado de Salomão. Para aqueles interessados em aprofundar-se mais na vida e nas obras deste rei notável, há uma riqueza de informações disponíveis que exploram seu complexo legado. Salomão permanece uma figura de grande interesse, cujas obras ainda ressoam através dos tempos.
A Rainha de Sabá e o Rei Salomão. Uma história de sabedoria e diplomacia. A história da Rainha de Sabá e do Rei Salomão é uma das mais fascinantes e enigmáticas narrativas encontradas nos textos bíblicos, ressoando através de séculos como um exemplo de diplomacia, curiosidade e a busca pela sabedoria. A Rainha de Sabá, cujo nome não é mencionado nos textos sagrados, é conhecida por sua visita ao Rei Salomão, um evento que é descrito com detalhes em 1 Reis 10, 1 ao 13. O papel da Rainha de Sabá no reino de Salomão não foi de governança ou autoridade, mas sim de uma visitante diplomática que viajou de seu reino, possivelmente localizado no que hoje conhecemos como Iêmen, até Jerusalém. Movida pela fama da sabedoria de Salomão e seu respeito pelo nome do Senhor, ela decidiu testar o rei com perguntas difíceis. A narrativa bíblica descreve como Salomão respondeu a todas as suas questões, deixando-a impressionada com sua sabedoria e a prosperidade de seu reino. Além do aspecto diplomático, a visita da Rainha de Sabá também é interpretada como um reconhecimento da sabedoria divina concedida a Salomão, e um exemplo de como a fama de um líder justo e sábio pode ultrapassar fronteiras e atrair líderes de outras nações em busca de conhecimento e conselho. Quanto ao rei Salomão, ele é frequentemente lembrado por sua sabedoria e riqueza, mas também por seu grande número de esposas e concubinas. De acordo com as Escrituras, Salomão teve 700 esposas e 300 concubinas, totalizando 1000 mulheres em sua vida. Essas relações não eram apenas pessoais, mas muitas vezes tinham implicações políticas, pois muitas de suas esposas eram princesas de nações estrangeiras, o que ajudava a formar alianças e fortalecer seu reino. No entanto, a decisão de Salomão de se casar com mulheres de diferentes nações e culturas teve consequências significativas. As esposas estrangeiras trouxeram consigo suas práticas religiosas, o que eventualmente levou Salomão a se desviar dos caminhos de Deus, conforme relatado em 1 Reis 11. Este desvio resultou em um julgamento divino que predisse a divisão do reino após a morte de Salomão. A história da Rainha de Sabá e do Rei Salomão continua a ser um tema de grande interesse e especulação. Ela nos lembra da importância da sabedoria, da diplomacia e das consequências das escolhas pessoais de um líder. Além disso, destaca a interconexão das culturas e a influência que uma nação pode ter sobre outra, mesmo em tempos antigos. A origem da Rainha de Sabá. Entre história e mistério. A Rainha de Sabá é uma figura que captura a imaginação de historiadores, arqueólogos e entusiastas da Bíblia por igual. Sua história é envolta em mistério e fascínio, principalmente porque as fontes históricas que a mencionam são escassas e muitas vezes simbólicas. No entanto, as poucas informações disponíveis nos permitem tecer uma narrativa sobre sua origem e o reino que ela governava. De acordo com a tradição etíope, a Rainha de Sabá é conhecida como Maqueda. Na tradição islâmica, ela é referida como Bilquis ou Bilquis, enquanto o historiador romano de origem judaica Flávio Joséfo a chamou de Onicauli. Acredita-se que ela tenha vivido no século X a.C. E sua história é preservada em várias tradições religiosas e culturais, incluindo a Torá, o Antigo e o Novo Testamento, o Alcorão, e as histórias da Etiópia e do Iêmen. O reino de Sabá, que a rainha governava, é frequentemente localizado no território que hoje compreende a Etiópia e o Iêmen. Este reino era conhecido como um dos mais poderosos da Arábia Feliz, uma região que prosperou graças ao comércio de incenso e especiarias. A localização estratégica do reino permitia que ele controlasse rotas comerciais importantes, o que contribuiu para sua riqueza e influência. Arqueólogos alemães, liderados pelo professor Helmut Ziegert, anunciaram em 2008 a descoberta dos restos do que acreditam ser o Palácio da Rainha de Sabá em Axum, uma cidade sagrada da Etiópia, datados do século X a.C. Essa descoberta arqueológica fornece evidências tangíveis da existência do reino e, possivelmente, da própria rainha. A visita da Rainha de Sabá ao rei Salomão é um dos episódios mais conhecidos associados a ela. A Bíblia relata que ela viajou de seu reino até Jerusalém para testar a sabedoria de Salomão com perguntas difíceis, trazendo consigo presentes de especiarias, ouro e pedras preciosas. A narrativa bíblica descreve como ela ficou impressionada com a sabedoria e a prosperidade do rei Salomão, o que sugere uma relação diplomática e de respeito mútuo entre os dois líderes. A origem da Rainha de Sabá, portanto, é multifacetada e reflete a complexidade das tradições que a cercam.
Seja como Maqueda, Bilquis ou Nicauli, ela permanece uma figura emblemática da antiguidade, representando sabedoria, riqueza e o poder das mulheres na liderança. Sua história continua a inspirar e a intrigar, servindo como um lembrete da rica tapeçaria de culturas e histórias que formam nosso passado coletivo. A lenda mais famosa da Rainha de Sabá. Entre o amor e a sabedoria. A lenda mais famosa que envolve a Rainha de Sabá e o rei Salomão é, sem dúvida, a de seu encontro histórico, que transcendeu a narrativa bíblica para se tornar um conto rico em elementos de magia, intriga e romance. Esta história, que mistura fatos históricos com mitos e lendas, tem sido recontada através dos séculos, adquirindo novas camadas e interpretações em diferentes culturas. Segundo a tradição, a rainha de Sabá ouviu falar da grande sabedoria de Salomão e decidiu visitá-lo em Jerusalém. Ela levou consigo presentes de grande valor, incluindo especiarias, ouro e pedras preciosas, e propôs ao rei uma série de enigmas e questões difíceis, com o objetivo de testar sua sabedoria. Salomão não apenas respondeu a todos os seus questionamentos, mas também impressionou a rainha com a riqueza e esplendor de seu reino. A lenda se expande além da narrativa bíblica, especialmente na literatura judaica posterior, como o Targum Sheni, que apresenta uma versão mais colorida e detalhada do encontro. Nesta versão, a rainha traz consigo um séquito de jovens de aparência idêntica, vestidos em púrpura, como um presente para o rei. Além disso, há relatos de que Salomão, usando sua sabedoria divinamente concedida, teria realizado feitos mágicos para impressionar a rainha. Outra faceta da lenda sugere que a visita teve implicações românticas. Algumas tradições afirmam que Salomão e a rainha de Sabá desenvolveram um relacionamento amoroso, resultando até mesmo em descendência. A tradição etíope, por exemplo, sustenta que desta união nasceu Menelik I, considerado o primeiro imperador da Etiópia e fundador da dinastia salomônica no país, que reivindica a descendência direta do rei Salomão. A lenda também se entrelaça com a narrativa de que a rainha de Sabá era uma mulher de grande beleza e inteligência, que governava um reino próspero e poderoso. Sua visita a Salomão é vista como um símbolo de respeito mútuo e admiração entre dois líderes sábios e influentes de suas respectivas nações. A história da rainha de Sabá e do rei Salomão é um exemplo clássico de como as lendas podem ser formadas em torno de figuras históricas, ganhando vida própria e influenciando a cultura e a arte por gerações. Seja através de pinturas, literatura, música ou cinema, a lenda da rainha de Sabá continua a inspirar e a fascinar, servindo como um testemunho da riqueza da tradição oral e da capacidade humana de criar histórias que transcendem o tempo e o espaço.